Galera, você que não me conhece, eu sou o professor Giovanni Dias, aqui diretamente do estado do Piauí, professor das legislações militares, professor da parte também do direito penal, direito constitucional. Na aula de hoje, a gente vai ver especificamente a legislação da Polícia Militar do Piauí, que já está com o edital autorizado e está só aguardando aí a publicação do mesmo. Tá ok? Então assim, primeiramente me apresentando, meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor dessas matérias que já falei aqui para vocês no vídeo, eu sou ex-policial militar do estado do Piauí e atual bombeiro militar do estado do Piauí. Então, de forma específica, nesse concurso da ANUCEP, eu tenho uma experiência também como candidato, também como aprovado. Então, eu tenho muito conhecimento para passar para vocês acerca da banca ANUCEP. Não só acerca de legislação de forma geral, mas acerca também da banca ANUCEP, das suas peculiaridades, o que mudou, o que não mudou, quais são os pontos divergentes. Então, pessoal, a aula de hoje ela vai ser focada dentro da nossa base, que é a legislação da Polícia Militar do Piauí, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa videoaula e eu vou trazer alguns pontos importantes de cada lei dentro da nossa legislação, dentro do nosso tópico do edital legislação da PMPI, certo? Então vamos lá. Professor Giovanni Dias. Professor Giovanni Dias, já fiz aí as devidas apresentações. Qualquer dúvida pode me encontrar lá no Instagram também, Giovanni Dias Carvalho. Vou estar à inteira disposição para te ajudar, você que está nessa caminhada rumo à aprovação. O que é que a gente estuda dentro da legislação da Polícia Militar do Piauí? Bem, nós estudamos basicamente 3 normas. Isso aqui para você que vai fazer o concurso para soldado, tá? Então, você que vai fazer a prova para soldado PM, você vai estudar 3 normas. A primeira norma é a Lei Estadual 3808 de 81, que é a chamada, o que, pessoal? Que é o chamado Estatuto da Polícia Militar do Piauí. O Estatuto da Polícia Militar do Piauí é a maior norma dentre as 3. Por quê? Porque ela compreende mais de 140 artigos. Ela vai falar tanto da situação, como da obrigação, como dos deveres, dos direitos e das prerrogativas dos policiais militares do Piauí. Então, o Estatuto da PM Piauí, ele vai tratar de basicamente todos os pontos importantes. Aqueles pontos que você deve saber ao ingressar nessa instituição. Por isso que essa norma ela é de suma importância, não só para a sua aprovação, mas também para a sua vivência, para a sua convivência lá no âmbito militar. Certo? Então essa é a nossa primeira norma, a maior de todas. Eu vou falar da segunda e a terceira e vou trazer para vocês um pouco das estatísticas que a gente tem dos últimos 2 concursos, o que foi que a banca mais cobrou, certo? Então vamos lá. Depois disso temos a Lei Estadual 3729 de 80, que é o chamado Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina é uma norma, é uma lei que vai tratar, pessoal, da apreciação da incapacidade do aspirante a oficial ou praça com estabilidade assegurada. Então, sempre que um aspirante a oficial ou uma praça com estabilidade assegurada fizer um ato ilegal, um ato ilícito, um ato irregular, sendo crime, contravenção ou transgressão disciplinar, para averiguar se ele é culpado ou não e aplicar e decidir qual a aplicação da pena, você vai usar o Conselho de Disciplina, tá? Então você usa o Conselho de Disciplina para averiguar essa responsabilidade, certo? Então temos o Estatuto, Conselho de Disciplina.
Conselho de disciplina, ela é uma norma muito pequena, tem apenas 19 artigos, porém é muito cobrada aí nas provas da ANUCEP, então bastante atenção nela também. Aqui você vai ver comigo os pontos essenciais de cada disciplina, de cada norma, tá certo? Próxima lei que a gente vai, próxima norma que a gente vai estudar, o decreto número 3548 de 80, que é o chamado Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí. Então, primeiro, o Estatuto, segundo, Conselho de Disciplina, terceiro, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Piauí. O que é o regulamento disciplinar, pessoal? O regulamento disciplinar, ele trata das transgressões disciplinares, além também de tratar do comportamento policial militar das praças. Ele também vai falar de algumas recompensas e etc. Mas, basicamente, o esqueleto do regulamento disciplinar, o próprio nome já traz, regular a disciplina dos policiais militares. E aí a gente vai ter no regulamento disciplinar todas as espécies de penas, de punições, na verdade, desde a mais leve até a mais grave. Então a gente tem aí, em ordem crescente, todas as punições previstas no âmbito administrativo militar, tá ok? Então a gente tem aqui 3 normas de suma importância. Você tem que gabaritar essa parte do da tua prova, assim como as outras, claro, né? Mas aqui eu não aceito que meu aluno erre uma questão de legislação da PM Piauí. Eu vou deixar você com a bola na frente do gol, então só precisa chutar, vai estar sem goleiro, sem nada, tá? Só precisa ter o trabalho de chutar. Beleza? Então vamos lá para algumas dicas, primeiro dentro do Estatuto. Pessoal, Estatuto, o que é que eu tenho para trazer aqui para vocês? Situações. Primeiro eu vou trazer para vocês situações. Quais são as situações dos policiais militares? Eles estão ou na ativa ou na inatividade. Os policiais militares, eles se encontram ou na ativa ou na inatividade. Quem é que está na ativa, professor? Policiais militares de carreira, os incluídos voluntariamente, os da reserva remunerada quando convocados. Lembrando que esses aqui, os da reserva remunerada, em regra, eles estão na inatividade. Quando são convocados, eles retornam e voltam a compor o rol de policiais militares da ativa. E por último, os alunos dos órgãos de formação de policiais militares da ativa. Então a gente tem aí quatro situações dentro da ativa. Professor, quem é a grande massa dentro da corporação? A grande massa dentro da corporação são os policiais militares de carreira. São aqueles policiais militares que estão lá esperando, o próprio nome já diz. Eles estão ascendendo profissionalmente. É o soldado que vai virar cabo, que vai virar sargento. É o tenente que vai virar primeiro tenente, que vai virar capitão. Então é assim que que a legislação trata acerca da carreira do policial militar. E policial militar de carreira está na ativa, certo? Então, primeira dica aqui, ativa, a gente já viu quem está na ativa. Vamos ver agora quem está na inatividade. Quem é que se encontra na inatividade? Bem, 2 situações. Primeira situação, os da reserva remunerada. Enquanto pertencem à reserva da corporação, estão sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Então é assim que está lá na letra da lei, dentro do Estatuto da PM Piauí. Qual é a diferença, pessoal? A diferença desse que está aqui na reserva, para aquele da reserva da ativa, como eu já havia falado aqui, que o da reserva da ativa ele foi convocado e aceitou voltar.
Esse aqui, ele permanece, ele pertence à reserva da corporação, ele não retornou ainda, certo? Professor, e como é que ele retorna e se torna um policial militar da ativa? Quando ele é convocado por ato do governador do estado e aí ele decide voluntariamente retornar ao serviço ativo. Então, se ele voluntariamente quiser, ele volta. Agora precisa da convocação. De quem? Do governador do estado. Beleza? Então, inatividade, a gente já falou reserva remunerada. Qual é o próximo da inatividade? Os reformados. Policial militar reformado encontra-se também na inatividade. Qual é a diferença? Porque os policiais militares reformados estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa. Ou seja, o militar reformado, ele não está sujeito à convocação, diferente do militar da reserva remunerada. É como se fosse, pessoal, uma aposentadoria em que você não vai mais ser convocado para retornar à ativa. A reserva remunerada, você ainda pode ser convocado para retornar à ativa. E aí, a forma de ir para a reserva e a forma de ir para a reforma, né, vai depender da idade, vai depender de alguns outros meios que a própria legislação vai trazer a partir lá do artigo 88, que vai falar das formas de exclusão ou desligamento do serviço ativo, certo? Então, é basicamente isso. Primeiro ponto, situações. Formas de ingresso. Como é que eu ingresso na Polícia Militar do Piauí? Bem, aqui no Piauí ainda está em discussão, tem uma lei, né, um projeto de lei, na verdade, que está em trâmite, não foi ainda aprovado, mas está em trâmite para mudar a idade máxima de 30 para 35 anos. Tanto para o cargo de oficial da PM, né, que é o chamado CFO, quanto também para o cargo de soldado, só que ainda não foi aprovado. Caso seja aprovado, eu vou trazer aqui para vocês essa novidade. Então, como é que eu ingresso na Polícia Militar do Piauí? Bem, eu devo fazer um concurso público. Esse concurso público ele tem 5 etapas. Primeira etapa, a prova objetiva. E novidade, vai ser a primeira prova da história da PM Piauí que terá redação. Então, primeira prova, concurso público, que é a prova objetiva, na verdade, né? Prova objetiva. Segunda prova vai ser o exame de saúde. Exame de saúde. Passei na objetiva, vim para o exame de saúde. Terceira prova, exame de aptidão física. Quarta prova, teste psicológico, que o próprio estatuto vai trazer, que o teste psicológico é vedado a entrevista, ou seja, só pode ser por meio de outros testes, que ele vai trazer como testes objetivos, tá? Então, prova escrita, exame de saúde, TAF, que é o teste de aptidão física, e após isso, exame psicológico. Depois do exame psicológico vem investigação social, tá? Forma de ingresso, você tem que passar por essas 5 situações. Após isso, você vai para um curso de formação para ingresso. E após o curso de formação, você deve o quê? Ser nomeado. Aprovado no curso, você vai ser nomeado. E aí sim, você começa a ser o quê? Policial militar de carreira. Então veja que tudo se enquadra, tudo se encaixa dentro do estatuto, certo? Hierarquia e disciplina. O que é hierarquia e disciplina? Hierarquia e disciplina, pessoal, trata-se das duas colunas. Das duas colunas de toda instituição militar. Então, toda instituição militar, ela tem essas duas colunas. Se você chegar hoje e na instituição militar, se você chegar hoje no curso de formação, você vai ver a primeira coisa que vai ser dita a você é que ali há hierarquia e disciplina. Bem, o que é hierarquia? Hierarquia, pessoal, é ordenação de autoridade em níveis diferentes. É isso que está descrito lá na nossa norma.
ordenação de autoridade em níveis diferentes. Bem, que ordenação de autoridade é essa? Dentro da instituição militar, a gente tem, pessoal, uma espécie de escada, tá? Como em toda instituição. Essa escada, ela, por exemplo, aqui a gente tem soldado, cabo, terceiro sargento. Então, ó, isso é uma espécie de ordenação. E quem está em cima tem o que, pessoal? Tem a sua precedência, eu não vou nem falar precedência em si, né? Mas tem o seu nível hierárquico maior do que quem está embaixo, tá? Então, o nível hierárquico de quem está em cima, claro, é maior. Então, o que acontece? Funcionalmente, quem está em cima estabelece missões, estabelece algo para quem está embaixo fazer. Então, quem está em cima é quem está hierarquicamente superior aos demais. Então, se eu tenho, por exemplo, um comandante, um coronel, o coronel ali, o comandante geral, que está lá em cima, no topo da instituição militar, ele está coordenando lá o trabalho, as missões dos demais policiais militares. Isso é hierarquia, ordenação de autoridade em níveis diferentes. É por isso que existe a tal da continência. O soldado, ele deve prestar continência para o cabo, tá? Porque o cabo é hierarquicamente superior. O soldado deve chamar o cabo de senhor, tá? Certo? Isso é uma norma militar. Então, isso é a hierarquia, essa ordenação. O que é, pessoal? Disciplina. Disciplina nada mais é do que o acatamento integral das leis, de forma geral. Então, a partir do momento que eu acato integralmente as leis, as normas para mim estabelecidas, eu estou aí respeitando o princípio da disciplina. Então, a gente tem hierarquia, que é a forma estrutural da organização militar, e temos a disciplina, que é a forma em que eu respeito, obedeço, acato as leis. Tá ok? Então, beleza. Próximo ponto que eu escolhi aqui para vocês são os afastamentos e licenças. Afastamentos e licenças dentro da nossa legislação da Polícia Militar do Piauí. Bem, o que são afastamentos? Afastamentos temporários de serviço, nós só temos 4. Primeiro, núpcias. Casou, você tem quantos dias? 8 dias de afastamento. Então, casou, 8 dias. Segunda espécie de afastamento, luto. Se você morre não, né? Se você morre, você vai ter post-mortem. Se um parente seu morre, digamos aí, sua esposa, seu filho, você tem direito a um afastamento de 8 dias. Se você morre, seu afastamento é eterno, tá? Seu afastamento é eterno. Então, núpcias e luto. Ambos têm 8 dias de afastamento. Atenção, atenção, meu aluno. Não são até 8 dias. A NUCEP, ela pega muito nesse ponto. Ela tira o até, ela coloca um até onde não existe. Então, núpcias e luto, 8 dias de afastamento. Beleza? E o que é que a gente tem mais aqui nos afastamentos? Além da núpcias e do luto. Além desses dois, pessoal. Além desses dois, o que é que a gente tem mais? A gente tem instalação e trânsito. Instalação e trânsito, né? Que são formas também de afastamento do serviço. Então, vamos lá. O que é instalação? Instalação é quando... Instalação e trânsito. Na verdade, o Estatuto não traz claramente o que é instalação e o que é trânsito. Ele não traz o seu conceito, certo? Mas é uma espécie de período que você tem de adaptação quando você vai ser removido para outra instituição. Instituição não, outra organização dentro do Estado. Porque a Polícia Militar do Piauí é organizada por OPMs, que são organizações policiais militares, várias dentro do Estado, que em conjunto formam a Polícia Militar do Piauí. Então a gente tem aqui, pessoal, afastamento, núpcias, luto. E o que mais? Nós temos aqui, ó, instalação, que é, pessoal, de até 10 dias. E temos aqui o chamado
trânsito, que é, pessoal, de até 30 dias. Olha que legal, olha que legal. Na instalação e no trânsito eu posso te dar um dia. Posso te dar um dia, por quê? Até 30. Se eu falo até 30, até 10, eu posso te dar um dia, não posso? Posso. Aqui na núpcias e no luto, posso te dar um dia? Posso te dar 9? Não, eu tenho que dar exatamente 8 dias. Então, isso aqui é bizu para a prova. Cuidado com até, cuidado quando não existe até e a banca coloca lá para te confundir, certo? Licenças. Nós também, pessoal, temos 4 licenças. 4 licenças. A primeira licença é chamada licença especial, certo? Especial. A segunda licença é a licença para tratar de interesse particular. A terceira licença é a licença para tratar de saúde de pessoa da família. E a última licença é a licença para tratar de saúde própria, certo? 4 licenças, 4 afastamentos do serviço. Por quê? Pessoal, mas licença eu também estou me afastando. Tá, cara, mas eu estou falando no termo para você encontrar dentro da prova. Se a prova perguntar quais são os 4 períodos de afastamento, ela está se referindo a esses 4 aqui. Se a banca perguntar quais são as licenças, ela está se referindo a essas 4 aqui. Então, prova também tem um velho bizu, né? A velha dica que você precisa. Vamos lá. Qual a diferença dessas licenças? Primeira licença, licença especial. É a licença concedida a cada decênio de efetivo serviço prestado. Então, a cada 10 anos, você tem direito a licença especial. Professor, eu tenho 20 anos na instituição. Eu tenho direito a essa licença? Tem. Você tem direito a 2 licenças especiais. Como é que é regulada essa licença? Bem, primeiro, essa licença ela tem a duração de 6 meses, podendo ser dividida por 2 ou 3 vezes por ano civil. É isso que o Estatuto traz, tá? Essa licença ela é uma licença totalmente benéfica. Você não tem prejuízo no tempo de efetivo serviço e também não tem prejuízo na remuneração. Então, o tempo que você passar nessa licença especial conta como se você estivesse o quê? Trabalhando. Olha que legal, olha que interessante para você. Licença para tratar de interesse particular. A licença para tratar de interesse particular, ela é concedida a partir de 10 anos. Então, eu devo ter no mínimo 10 anos para que eu possa pedir essa licença. Professor, então é igual a essa? Não. Essa aqui, a cada decênio, a cada 10, eu tenho direito a uma. Essa aqui não. Para tratar de interesse particular, a partir de 10 anos, eu tenho direito a pedir. Tá? E aí ela não fala de forma específica dentro da parte das licenças qual é o prazo da licença para tratar de interesse particular. A gente vai ver isso nos outros tópicos mais para frente. Porém, qual a diferença dela? A diferença da licença para tratar de interesse particular é que quando você pede ela, há um prejuízo tanto na remuneração quanto no tempo de serviço. Então, ela não é uma licença benéfica, porque você vai perder aí, não vai contar o tempo que você tiver nela sem trabalhar, não vai contar como efetivo serviço e nem você vai receber integralmente aí sua remuneração, tem prejuízo, tá? Outras duas aqui, ó. Licença para tratar de saúde de pessoa da família e licença para tratar de saúde própria, tá? Então, pessoa da família lá tá doente, precisa fazer, sei lá, uma cirurgia, alguma coisa, para tratar de saúde de pessoa da família, uma licença. Você precisa tratar de sua saúde. Saúde para tratar, licença para tratar de saúde própria. Então, essas outras duas aqui, o próprio nome já exemplifica, tá? Cuidado. Não existe negócio de licença prêmio dentro da Polícia Militar do Piauí. Não existe. Não existe licença prêmio.
A ANUCEP coloca licença prêmio, licença judicial. Não existe isso. É licença especial. Beleza? Então aí 4